registros sumérios da guerra nuclear que destruiu Sodoma e Gomorra. Antes que a imaginação dispare, uma advertência calma. Vamos caminhar por hipóteses, por sombras de evidência, por mitos e por sedimentos, não por certezas absolutas. Este episódio parte do título como um convite provocador. Usaremos metáforas e comparações, mas manteremos clara a fronteira entre o que os dados mostram e o que a imaginação humana pode costurar ao redor deles. Imagine por um momento que abrimos um livro muito antigo, cujas páginas são camadas de areia, carvão e gelo. Em alguns pontos, as palavras não estão escritas em tinta, mas em cinza, em fragmentos metálicos, em pequenas esferas brilhantes que só o microscópio consegue ler. Estas marcas podem contar uma história, ou podem ser restos dispersos de muitos acontecimentos. Vamos ouvi-las com cuidado. Feche os olhos por um instante e volte o pensamento para o fim da última era do gelo. Não pense em datas frias e números. Pense em texturas. Visualize planícies vastas, onduladas como o oceano, cobertas por gramíneas esfregadas pelo vento. De vez em quando, o perfil maciço de um mamute recorta-se no horizonte. Sua respiração forma pequenas nuvens no ar gelado. Famílias humanas, as quais chamamos hoje de caçadores-cloves, atravessam esses espaços com lanças e artefatos finos, seguindo bandas de animais que se tornaram gigantes pelas exigências de um mundo frio. Há rios, lagos enormes, alguns dormindo sob camadas de gelo, outros se formando com pressa quando o mundo aquece. Tudo parece estável, mas essa estabilidade é uma casca fina sobre um motor instável. As correntes oceânicas, as grandes reservas de gelo, as fronteiras entre estações. Um tic-tac lento, planetário. Então, em algum momento, algo muda com uma rapidez que assusta os geólogos. O período que chamamos de Younger Dryas, entre cerca de 12.800 e 11.600 anos atrás, aparece como um suspiro gelado no registro climático. Em regiões temperadas, os termômetros reconstituídos a partir de depósitos e bolhas de ar nas camadas de gelo indicam um resfriamento abrupto, décadas, talvez um século, de retorno brusco a condições quase glaciais. Para as comunidades humanas e para as grandes criaturas que dominavam a paisagem, isso foi um choque. As estações alteraram, recursos migraram, vegetação encolheu, rotas de caça mudaram. Em muitos lugares, a megafauna começou a desaparecer. Mamutos, mastodontes, preguiças gigantes, cães de dentes de sabre, seus ossos vão ficando mais raros em camadas posteriores. Culturas materialmente distintas, como a tradição Clovis na América do Norte, mostram transformações rápidas e, em algumas áreas, um desaparecimento de certos conjuntos tecnológicos. A imagem é a de um planeta que, por algum motivo, desligou parcialmente o aquecedor por um tempo. Por que isso aconteceu? Dois grandes ramos de explicação se entrelaçam e se enfrentam nos escritos dos cientistas. Um que aponta para forças externas, um outro que olha para a própria hidrologia terrestre. De um lado, há quem proponha um impacto cósmico, colisões com um cometa, fragmentos de cometa, ou um starburst, que teria entrado na atmosfera produzindo calor e choque sem necessariamente deixar uma cratera gigante. De outro, há a hipótese de pulsos maciços de água doce. Grandes inundações vindas de lagos glaciais, que ao romperem suas barreiras, diluíram a salinidade do Atlântico Norte e enfraqueceram a circulação oceânica que distribui calor pelo planeta, a chamada AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation, resultando em arrefecimento repentino. Ambos os caminhos buscam explicar o mesmo quebra-cabeça, e ambos possuem fragmentos de evidência em seu favor, e pontos vulneráveis. A hipótese do impacto ganhou atenção no início do século XXI, com um conjunto de achados intrigantes. Em camadas datadas ao redor do começo do Younger Dryas, foram relatadas concentrações anômalas de nanodiamantes, pequenas esferas magnéticas e vidro vitrificado, picos de platina e uma camada escura e rica em carbono que recebeu o nome de Black Matte em alguns locais. Esses sinais, entendidos por alguns como resultado de calor extremo e incêndios generalizados, foram interpretados como marcas de um evento energético, chuva de material incandescente,
ondas de calor, incêndios em larga escala. Richard Firestone, Allen West e outros pesquisadores formularam cenários em que fragmentos cósmicos teriam produzido efeitos que, em alguns parâmetros, lembram manifestações observadas em explosões atmosféricas intensas, calor, fuligem, materiais transformados por temperaturas elevadas. A imagem evocada é cinematográfica: um céu riscado por luzes, chuva de faíscas, árvores arremessadas em incêndios, e depois, um mundo encoberto por poeira e cinza. É importante sublinhar, com cuidado, que a leitura desses sinais como prova de um impacto é contestada. A replicabilidade das descobertas foi questionada em diferentes estudos. Algumas amostras não mostraram a mesma abundância de nanodiamantes quando analisadas por outros laboratórios. Em certos locais, as assinaturas químicas foram reatribuídas a incêndios locais, a atividade vulcânica remota, ou a processos geológicos que não exigem um meteorito. Datas, que na arqueologia e na geologia são os ossos da argumentação, nem sempre se alinharam com a clareza desejada. Camadas parecem mistas, reatrabalhadas por processos de sedimento, e em alguns casos os picos de elementos raros aparecem em horizontes que não coincidem perfeitamente com a idade do Younger Dryas. Em outras palavras, há materiais estranhos, e há interpretações para esses materiais. Alguns autores defenderam a hipótese do impacto com convicção. Outros apontaram problemas metodológicos e concluíram que a evidência não é robusta o bastante para sustentar a narrativa do grande impacto. Esta é uma hipótese. Uma hipótese que atrai, porque é dramaticamente compreensível, mas que precisa atravessar provas mais firmes. Do outro lado da ponte explicativa, a hipótese do Meltwater Pulse concentra-se na imensa quantidade de água doce que poderia ter sido liberada por lagos formados pelo degelo das grandes camadas de gelo. Um candidato recorrente a vilão é o desaparecimento súbito de Lake Agassiz, na América do Norte, um reservatório gigantesco que, ao romper diques naturais ou redirecionar sua saída, poderia ter despejado milhões de quilômetros cúbicos de água doce no Atlântico Norte. Essa diluição da salinidade teria, teoriza-se, enfraquecido as correntes profundas que hoje transportam calor para o norte. Se o transporte de calor é reduzido, as temperaturas no Atlântico Norte e nas latitudes adjacentes caem rapidamente, e o efeito se propaga por padrões climáticos, alterando precipitação e vegetação. Esse mecanismo tem respaldo em evidências sedimentares e em modelos de circulação oceânica, sinais isotópicos em núcleos marinhos, mudanças em depósitos que registram variações de salinidade e fluxos de sedimentos que sugerem pulsos de água. A narrativa é menos espetacular aos olhos do público, sem chuva de fogo, sem faíscas no céu, mais robusta em termos de dinâmica física do sistema Terra. E onde ficam os vestígios arqueológicos e paleontológicos nesse enredo? Em muitos sítios, a camada de transição mostra uma combinação de carvão e microfragmentos orgânicos, mudanças abruptas na fauna e na flora, e em alguns casos, uma interrupção na sequência tecnológica humana. Megafauna extintas aparecem como parte de um quadro maior de estresse ambiental. Alguns pesquisadores propuseram que pressões climáticas combinadas com a caça humana, hipótese do overkill, contribuíram para as extinções. Outros sustentam que um choque climático por si só poderia ter desencadeado a queda de populações animais que já viviam em ecossistemas fragilizados. Há, assim, múltiplos fatores em jogo. Clima, ecologia e comportamento humano se entrelaçam, e isolar uma única causa é extraordinariamente difícil. A ciência, nesse ponto, é uma conversa que se estende. A hipótese do impacto oferece imagens fortes e mecanismos que poderiam explicar sinais específicos. A hipótese do Meltwater apresenta um processo físico demonstrável que encaixa bem em várias evidências, e ambas são testadas e contestadas por novos dados a cada ano. Algumas das descobertas mais poéticas e inquietantes são justamente aquelas que, quando vistas ao microscópio, lembram efeitos associados a calor intenso, grãos vitrificados, fuligem, microesferas magnéticas. É fácil, e tentador, pegar essas imagens e traçar uma linha direta até narrativas que as culturas antigas poderiam ter preservado. É nessa passagem entre sedimento e mito
que entramos na parte mais delicada e fascinante da nossa história. Como as sociedades lembram cataclismos. Como transformam experiência em narrativa. E mais provocadoramente, o que acontece quando leitores modernos, com mapas científicos na mão, leem textos antigos e veem ecos do que os cientistas descrevem nas camadas? Aqui o título que abre este episódio atua como uma isca narrativa. Registros sumérios da guerra nuclear que destruiu Sodoma e Gomorra. A frase é polêmica e já acende sinais de alerta entre especialistas. Preciso repetir. Quando aproximamos termos como guerra nuclear a narrativas antigas, estamos trabalhando em analogias de efeito, comparações entre manifestações físicas, onda térmica, vitrificação de material, enormes incêndios, e os efeitos observados em explosões nucleares modernas. Não há, até onde o registro arqueológico e histórico confiável nos permite afirmar, evidência de tecnologia análoga a armas nucleares em sociedades pré-históricas. Qualquer uso do termo, aqui, será no sentido metafórico, uma ponte imagética para ajudar a compreender como uma comunidade pode descrever, em termos de seu próprio tempo e vocabulário, um evento catastrófico de calor e fogo. Alguns intérpretes modernos voltam-se para textos muito antigos, incluindo registros mesopotâmicos, as chamadas tabuletas sumérias, e apontam passagens que descrevem incêndios que caem do céu, cidades transformadas em ruínas sob uma chuva de fogo, rios fervendo, colunas de fumaça que se erguem ao céu. Quando não há acesso fácil a traduções precisas ou a contextos seguros, é correto marcar essas referências como indefinido. Certos textos existem, há fragmentos, há linhas poéticas e mitológicas que falam do enfurecimento divino e de fogos celestes. Mas atribuir-lhes uma correspondência literal com um evento geológico requer cautela. Alguns pesquisadores e divulgadores propõem que tais relatos são memórias estilizadas de um evento climático ou impactante. Uma memória coletiva, transformada em mito. Outros advertem que mitos surgem por muitas razões e que a linguagem da ira divina ou do fogo do céu é uma trope comum em cosmologias que ligam desastres a punições morais, não necessariamente a relatos de fenômenos naturais. Da mesma forma, as narrativas sobre Sodoma e Gomorra, que vêm por meio de tradições bíblicas e que os textos posteriores interpretam de várias maneiras, descrevem cidades consumidas por fogo e enxofre, um espetáculo de destruição que, em sua força simbólica, alimentou imaginários durante milênios. Alguns observadores modernos juntaram as descrições de cidades incendiadas a relatos mesopotâmicos e a sinais geológicos e sugeriram uma correlação. E se, em regiões do Levante e da Mesopotâmia, havia lembranças preservadas como mito e epopeia de eventos que envolveram calor extremo e devastação urbana? Repetimos, isso é especulativo. Também é problemático alinhar cronologias de tradições textuais com horários precisos no registro geológico global. As tradições podem ter se sedimentado e transformado ao longo de séculos. As analogias que hoje fazemos podem estar implicando uma linearidade de memória que a antropologia e a história oral mostram ser rara. Ainda assim, é fascinante imaginar um cenário em que povos antigos, olhando para um céu incandescente, tentassem descrever o indescritível. Como eles nomeariam aquilo? Em algumas tradições sumérias, indefinido, há descrições de sinais no céu e fogo que desce, embora os detalhes específicos muitas vezes careçam de fonte segura ou de tradução consensual. A própria imagem do fogo vindo do céu é uma categoria simbólica poderosa. Não só descreve um fenômeno, como serve para ordenar a experiência dentro de cosmologias onde o cosmos age sobre a Terra. Memórias assim podem ser preservadas em genealogias, em mitos fundadores, em advertências rituais. E ao serem escritas sobre argilas duras, podem atravessar milênios com alguma dose de preservação. Existe também um aspecto prático nessa investigação. Alguns sedimentos aparentemente queimados ou vitrificados foram interpretados por alguns autores como comparáveis, em certos efeitos, a cenários nucleares, vitrificação de solo, vidro formado por calor intenso,
fuligem distribuída em larga escala. Mas cabe enfatizar que processos naturais diversos podem produzir vitrificação e vidro. Erupções vulcânicas, impactos meteóricos de alta energia, mesmo incêndios matizados por composição mineralógica particular, podem criar vidros e transformações minerais. Portanto, comparar um achado microscópico a um padrão conhecido de destruição moderna pode ajudar a imaginar, mas não prova a presença de tecnologia anacrônica. A analogia é um instrumento heurístico, útil para contemplação e comunicação, e não uma evidência conclusiva. Enquanto pensamos nisso, trago à cena um exemplo que ilustra bem a tensão entre achado e interpretação. Em várias localidades da América do Norte, detectou-se uma camada escura, o já citado Black Matte, exatamente na transição para o Younger Dryas. Em alguns pontos, essa camada contém picos de platina, nanodiamantes e microesferas magnéticas. Quem observa esses sinais pode evocá-los como marcas de um evento energético único. Quem os estuda de maneira crítica lembra: é preciso checar a distribuição regional, a consistência de datas por carbono, a possibilidade de recontaminação por processos posteriores e a interpretação mineralógica dos componentes. Em alguns sítios, as análises independentes não replicaram os mesmos níveis de nanodiamantes. Em outros, a matriz do sedimento indica múltiplos eventos locais que coincidem por acaso. Encontramos aqui o coração do método científico. Sinais que chamam a atenção exigem testes, repetição e, frequentemente, releitura. Há ainda outra dimensão: a escala dos impactos humanos. Se um grande evento causou morte em massa de animais e alteração cultural, por que nem sempre encontramos sinais arqueológicos claros de trauma humano em todos os sítios? Uma resposta potencial é a heterogeneidade do desastre. Impactos regionais podem causar efeito devastador em uma bacia enquanto deixavam outra relativamente intacta. Variações climáticas locais, rotas migratórias de grandes herbívoros e padrões humanos de refúgio e mobilidade significam que o registro arqueológico será desigual. Outra resposta é teórica. O registro que temos é limitado. Ossos desaparecem, artefatos se degradam, ocupações humanas podem não ter deixado traços duráveis. Assim, silêncio arqueológico não é prova conclusiva de ausência de impacto social. No cruzamento dessas linhas, o registro geológico, o registro arqueológico e o registro mitológico, surgem paisagens narrativas ricas. Pense em uma aldeia observando uma noite que nunca mais viria a ser esquecida. O céu aceso, animais em pânico, ventos carregando cinzas, o ar mudando de cheiro. O que seria dito no dia seguinte aos filhos? Como transformar essa experiência em algo que sobreviva à fala, ao esquecimento, às migrações? Talvez se crie uma história: o céu punidor, os deuses zangados, um castigo que serve de advertência à moral comunitária. Mais tarde, quando a escrita surge, parte dessas histórias pode ser petrificada em tábuas ou rolos, sem garantia de fidelidade literal ao evento original. É plausível que memórias de eventos extremos tenham sido transpostas para mitos fundadores. Essa é uma hipótese atraente, que alguns estudiosos e divulgadores exploram com cuidado. Mas é igualmente possível que muitos mitos sejam construções internas, independentes de eventos geológicos precisos. A cautela epistêmica é imprescindível. Agora imagine outro quadro: mesas de argila enegrecidas, inscrições que falam de reis e de oferendas, entremeadas por passagens poéticas onde o céu vomita fogo. Em muitos casos, quando tentamos vincular essas imagens literárias a uma camada de sedimento, precisamos marcar indefinido. As possibilidades de interpretação variam, e as traduções permanecem sujeitas à revisão. Ainda assim, a tentação de um elo é compreensível. O público gosta de costurar histórias. Ligar um fragmento de vidro vitrificado numa planície do Texas a uma tábua de argila em uma biblioteca de ruínas mesopotâmicas é um gesto narrativo poderoso. Mas o crítico científico exige passos intermediários, datações cruzadas, análises químicas independentes, considerações sobre estratificação e contexto arqueológico. Muitas vezes, esses passos mostram que a ligação não é direta. Enquanto escrevo isso, a noite se adensa como cenário.
Existem imagens que acalmam, mesmo quando falamos de catástrofe. A manta escura cobrindo um campamento que, apesar do terror, ainda acolhe corpos quentes e murmúrios humanos. O som de crianças adormecendo ao lado de roupas enegrecidas. O céu, após a tormenta, lentamente clareando com cores fracas que prometem continuidade. Deixe que essas imagens suavizem a inquietação. Há um ritmo do mundo que tende à renovação, mesmo depois de rupturas bruscas. Esta perspectiva não anula a gravidade do que se discute, mas ajuda a encerrar partes do dia com serenidade. Voltamos, por fim, ao cerne da nossa narrativa. Há motivos palpáveis para explorar a ideia de que certos mitos antigos possam ecoar memórias de eventos catastróficos reais. E há motivos sólidos para rejeitar interpretações que transformem essas memórias em provas literais de tecnologias anacrônicas ou de guerras nucleares pré-históricas. Ainda assim, a imagem de civilizações olhando para o céu e tentando compreender um fenômeno que hoje descrevemos com termos técnicos é uma ponte sensorial que nos aproxima de nossos antepassados. Esta é uma hipótese, uma maneira de ler o passado que nos ajuda a imaginar possibilidades, mas que requer o crivo da evidência para ser validada. Se esta linha de pensamento ressoa com você, se a ideia de conectar sedimentos, mitos e memórias te intriga, segue comigo. Comenta de onde você nos escuta. É bom sentir onde essa conversa chega. Na continuação, vamos mergulhar nos detalhes. Examinaremos relatos específicos atribuídos por alguns intérpretes a textos sumérios, sempre marcando indefinido quando faltar fonte segura, e veremos com cuidado como essas leituras se alinham ou se chocam com o registro geológico. Iremos também olhar mais de perto as críticas às descobertas de nanodiamantes e das esferas magnéticas. Que auditorias foram feitas, que laboratórios reproduziram, ou não, os resultados. Quais foram as dificuldades analíticas? Faremos um passeio pelas margens do Lago Agassiz e pelas paredes dos núcleos marinhos, para entender até que ponto um pulso de água pode alterar o mapa térmico do planeta. E por fim, vamos sondar a ideia metafórica de guerra nuclear. Porque há, entre os efeitos, pontos de contato com o que hoje reconhecemos como consequências térmicas de explosões massivas. E é justamente essa semelhança de efeitos que tem alimentado leituras ousadas. Tudo isso será feito com a lente da dúvida respeitosa, distinguindo o que sabemos, o que supomos e o que apenas sugerimos. A noite prossegue, e as imagens do passado continuam a se mover em minha cabeça. Cinza sobre cinza, depois pequenas manchas de verde que resistem. Permaneça comigo enquanto descemos um pouco mais na geologia, na arqueologia e na poesia das antigas narrativas. Há entre as pedras e as tabuletas perguntas que exigem mais do que fascínio. Exigem paciência, paciência e rigor. Agora, sem voltar a recapitular, vamos descer mais fundo. Olhar com cuidado para as peças que alimentaram tanto a hipótese do impacto, quanto as críticas que a colocaram em xeque. Examinar o que as palavras antigas realmente nos dizem, na medida em que podemos confiar nelas, e sobretudo manter sempre a linha que separa a especulação de evidência. Comecemos pelas pedras e pelos grãos que acendem controvérsias. Quando pesquisadores descrevem nanodiamantes, numa camada particular de sedimento, estão falando de estruturas de carbono muito pequenas, tipicamente nanométricas, cuja formação, segundo diferentes processos, pode acontecer tanto em impactos de alta energia, quanto em ambientes de combustão com pressões e temperaturas incomuns. A identificação desses materiais depende de técnicas sofisticadas, microscopia eletrônica de transmissão, difração de elétrons, espectroscopia, Raman. São métodos poderosos, mas também exigentes. É preciso distinguir entre diferentes formas alotrópicas do carbono, entre nanodiamantes autênticos e agregados de grafite ou estruturas cristalinas que podem simular sinais similares sob análise superficial. O detalhe técnico importa. Um achado impressiona no papel e na manchete, mas a ciência demanda replicação por pares e por laboratórios independentes, com protocolos claros. Foi exatamente aí que o debate se acirrou. Alguns grupos relataram concentrações incomuns desses grãos e outras assinaturas, esferas magnéticas microscópicas,
picos de platina, vidros vitrificados e uma camada rica em carbono, que parecia resultar de queima generalizada. Interpretaram esses sinais como marcadores de um episódio energético, um impacto ou uma série de airbursts, que teriam liberado energia suficiente para encandecer superfície e atmosfera. Outros laboratórios, no entanto, ao usar as mesmas camadas ou depósitos próximos, não encontraram as mesmas abundâncias ou identificaram composições que apontavam para origens mais prosaicas. Combustões locais, remobilização de sedimentos, contaminações posteriores, ou ainda processos geológicos que formam microesferas magnéticas sem qualquer ligação com um objeto extraterrestre. Em alguns casos, o equipamento, a preparação das amostras e os critérios de identificação diferiram o bastante para tornar a comparação difícil. Quando a evidência é microscópica e rara, a possibilidade de erro aumenta. Um grão mal identificado, uma amostra mal localizada, uma camada estratigráfica que foi revirada por inundações ou por atividade biológica. É por isso que o método científico coloca grande ênfase na consistência espacial. Achar o mesmo padrão em locais geograficamente distintos e estratigraficamente claros, e na coerência temporal, datas por carbono e por outros métodos que se alinhem com a hipótese. Grande parte das críticas ao argumento do impacto focou exatamente nisso. Falta de replicabilidade global consistente, ambiguidades nas datas, e interpretações alternativas para cada um dos sinais invocados. Em termos práticos, há pontos curiosos na sedimentação do fim do Pleistoceno que merecem investigação. Transformá-los em uma única narrativa global exige muitos elos que ainda estão por ser firmados. As esferas magnéticas, por exemplo, podem derivar de combustões de biomassa que envolvem minerais específicos, podem originar-se em processos vulcânicos distantes, cujas partículas foram transportadas, ou mesmo em atividade humana mais recente em sítios arqueológicos. Os picos de platina acontecem em impactos, e também podem aparecer em contextos geológicos incomuns. A Black Matte, essa camada escura rica em matéria orgânica e, por vezes, repleta de restos carbonosos, é um marcador intrigante. Embora coincida com a transição para o Younger Dryas em muitos locais, sua formação pode resultar de lagos que ficam mais estáveis por um tempo, de chuvas de cinzas, de solos inundados, ou de incêndios regionais. Em suma, cada um dos sinais tem possíveis explicações alternativas, e um padrão robusto requer que várias linhas independentes apontem na mesma direção. Do lado do que hoje chamamos de paleoclimatologia e oceanografia, as evidências de um pulso de meltwater são mais materiais e macroscópicas. Mudanças no conteúdo isotópico de núcleos marinhos, variações na composição de fauna microbiana marinha que respondem à salinidade, depósitos geomorfológicos que indicam descarga súbita de grandes volumes de água de lagos glaciares. Lake Agassiz é o grande personagem desse cenário. Um corpo de água do tamanho de um mar interior, retido por barragens naturais, cujo rompimento, ou sucessivos redirecionamentos de sua descarga, poderia ter despejado volumes enormes no Atlântico Norte. Modelos oceânicos mostram que uma diluição brusca da salinidade em latitudes críticas reduz a formação de águas densas que afundam e alimentam a circulação termoalina. Essa circulação é parte do mecanismo que transporta calor para o norte, a AMOC. Se esse motor é freado, regiões que costumam ser temperadas arrefecem. Estamos falando de um mecanismo físico plausível, com respaldo em modelos computacionais e em evidências sedimentares regionais. A questão, novamente, é de cronologia e de escala. Os pulsos de água explicam mudanças regionais e são plausíveis em termos de processos físicos, mas, por si só, não provocam necessariamente vitrificação do solo ou uma chuva de microesferas magnéticas. Eles explicam bem uma queda rápida na temperatura, alterações na precipitação e uma cascata ecológica que afetaria a megafauna e sociedades humanas. Contudo, não explicam de forma direta certos sinais interpretados como resultantes de calor extremo localizado. Uma síntese possível é justamente a que alguns autores propuseram. Talvez um impacto, se ocorreu, tenha sido o gatilho para um colapso hidrológico, uma combinação de fatores em cadeia.
Essa proposta tem apelo narrativo, mas, novamente, exige provas interdisciplinares robustas. Vamos agora olhar para as palavras antigas, para as imagens que o passado escreveu em argila e em papiro. Sempre com a ressalva: indefinido quando não há fonte segura. Entre as coleções mesopotâmicas existem poemas, listas de reis, mitos e crônicas que falam de pragas, de cheias, de sinais no céu e de deuses que lançam fogo. Algumas placas e fragmentos narrativos contêm descrições poéticas de destruição. Chamas que descem, cidades consumidas, rios que não mais correm. O problema é duplo. Primeiro, a língua e a poética do Antigo Oriente Próximo são altamente imagéticas e ritualizadas. Uma catástrofe natural frequentemente é descrita em termos de cólera divina. Segundo, a cronologia da redação e da fixação literária é muitas vezes muito posterior aos eventos que supostamente descrevem. Um evento oral pode passar por camadas de reinterpretação cultural até assumir a forma literária que nos chegou. Portanto, quando alguém hoje lê uma placa suméria e vê fogo do céu, duas perguntas devem ser feitas imediatamente. Essa imagem descreve literalmente um foco físico, um meteoro, um incêndio maciço, ou está usando uma linguagem simbólica para exprimir julgamento moral e ordem social? E em segundo lugar, a que momento histórico aquela placa pertence efetivamente? E qual é a distância entre o texto físico que temos e a experiência original que supostamente inspirou a tradição oral? Alguns intérpretes contemporâneos sugeriram que, em certos textos indefinido, há descrições que poderiam ser lidas como memórias de fenômenos atmosféricos extremos, chuva de detritos, incêndios repentinos ou sinais celestes que causaram pânico. Essas leituras não são de todo descabidas, mas exigem cautela metodológica. É preciso estabelecer proveniência, linguística, estratigrafia do sítio arqueológico e contexto de composição literária. Também há um risco de anacronismo hermenêutico. Inserir nos antigos a compreensão moderna de impacto cósmico, quando sua cosmovisão estruturava a experiência de modo diferente. Por isso, sempre que nos referimos a passagens sumérias que parecem falar de fogo do céu, marcamos o conteúdo como indefinido, indicando que existe texto e evocação, mas que a correspondência literal à hipótese científica é incerta. Do lado bíblico, a narrativa de Sodoma e Gomorra, transmitida por gerações e fixada na tradição hebraica e em textos posteriores, descreve uma destruição súbita, fogo e enxofre que consomem cidades inteiras. Interpretar esses versos como memória de um fenômeno físico, por exemplo, um arburst ou um terremoto seguido de incêndios, é uma hipótese que circula há tempos na literatura mais especulativa. Antropólogos e historiógrafos, no entanto, lembram que a história tem função moral e jurídica. Ela ilustra juízo, comportamento e consequência. É perfeitamente plausível que uma lembrança de um terremoto ou de uma erupção local tenha sido moldada em forma narrativa para transmitir ensinamentos sociais. Associar esses textos a um evento geológico específico de 12.800 anos atrás complica-se mais ainda, porque as cronologias textuais não se alinham facilmente com as do registro geológico global. A sensação de uma correspondência é poderosa, mas a evidência cronológica e estratigráfica que a sustente é, na melhor das hipóteses, fragmentária. Há também, entre os defensores da leitura arqueoalternativa, tentativas de achar sinais materiais que corroborem uma destruição térmica em camadas arqueológicas do Levante. Alguns sítios apresentam níveis de colapso e destruição com restos queimados. Porém, esses níveis geralmente se enquadram dentro de cronologias muito posteriores àquelas do fim do Pleistoceno, ou são explicáveis por causas locais, conflitos, incêndios acidentais, atividade vulcânica. Não existe, até onde sabemos com segurança, uma camada datada de forma robusta e amplamente aceita, que mostre vitrificação generalizada de cidades do Levante, exatamente sincronizada ao Younger Dryas, e com sinais inequívocos de um evento atmosférico de enorme energia. Isso não prova que nada aconteceu. Prova, antes, que ligar uma tradição textual antiga a um único evento global exige evidências arqueológicas muito fortes, que hoje,
não estão disponíveis de maneira robusta. É nesse enredo de lacunas e possibilidades que emergem os formatos especulativos mais sedutores. Imaginar uma série de arbursts, que ao atravessar a atmosfera, produziram um espetáculo de fogo e cinzas, que foi registrado em sedimentos, e ao mesmo tempo, mergulharam comunidades locais em pânico, deixando impressões que mais tarde foram recodificadas em mitos sobre cidades consumidas. Essa hipótese tem elegância narrativa. Ela costura a imagem cinematográfica do céu, riscado por chamas com as assinaturas microscópicas, encontradas em camadas de transição. Mas a elegância não é prova. Só a convergência meticulosa de datações, análises químicas independentes, registros arqueológicos contextuais e correlações culturais poderia transformar essa imagem numa hipótese de trabalho sólida. E para muitos especialistas, essa convergência ainda não existe. Para entender melhor onde está a força e onde estão as fraquezas, vamos construir por um momento 3 cenários imaginados com rigor crítico. O cenário A, do impacto cataclismo. O cenário B, do colapso hidrológico. E o cenário C, do arburst, localizado e memória cultural. No cenário A, um corpo extraterrestre, um cometa ou uma série de fragmentos, interage com a atmosfera e a superfície terrestre, liberando energia suficiente para produzir calor extremo, incêndios generalizados e materiais transformados por altas temperaturas. Os sinais deixados seriam concentrações de elementos incomuns em camadas datadas, microesferas metálicas de alta energia, nanodiamantes e vidros de impacto. Esse cenário explica bem certas assinaturas microscópicas e teria consequências globais imediatas e dramáticas. A fraqueza do cenário A reside na necessidade de uma distribuição clara e replicável dessas assinaturas em contextos bem datados e em escalas geográficas compatíveis com um evento global, o que, até hoje, carece de consenso. No cenário B, a principal causa é interna ao sistema Terra. Derretimento rápido de calotas e lagos glaciares liberam enormes quantidades de água doce, modificando gradualmente ou abruptamente as correntes oceânicas e alterando padrões climáticos em escala hemisférica. Os sinais seriam melhores registrados em núcleos marinhos, em mudanças isotópicas, em evidências geomorfológicas e em variações de ecossistemas costeiros. Esse cenário é fisicamente robusto e tem apoio modelístico e sedimentar. Contudo, ele não explica facilmente sinais locais de calor extremo que alguns pesquisadores associaram a um impacto. No cenário C, um ou mais arbursts localizados, explosões atmosféricas de objetos relativamente pequenos, causam destruição intensa em áreas pontuais, gerando imagens espetaculares no céu e destruindo assentamentos humanos regionais. Esses eventos deixariam um registro arqueológico localmente visível, colapsos, camadas de queima, vitrificação localizada, e poderiam ser lembrados por gerações como o dia em que o céu caiu. A força do cenário C é explicar como tradições locais podem surgir em torno de uma experiência viva. A fraqueza é que arbursts localizados dificilmente causariam assinaturas geomorfológicas globais ou picos consistentes em camadas sedimentares muito distantes. Uma hipótese integradora poderia combinar elementos desses 3 cenários. Uma série de impactos menores que, combinados com efeitos hidrológicos já em progresso, criaram uma tempestade perfeita de consequências regionais e globais. Essa é uma abordagem que encanta por sua capacidade de reconciliar sinais variados, mas que exige uma quantidade considerável de dados independentes para se suportar. Múltiplos locais com assinaturas químicas coerentes, núcleos marinhos que mostrem sincronismo, sedimentos arqueológicos datados que registrem destruições em datas comparáveis, e, se possível, correlações linguísticas ou textuais plausíveis que uneçam a experiência à memória social. Na ausência de qualquer um desses elos firmemente estabelecidos, a versão integradora permanece na área da hipótese atraente e especulativa. Agora regressamos por alguns minutos ao espaço mais humano da história. Como nascem os mitos que transformam tragédia em narrativa? Quando uma comunidade presencia algo que ultrapassa suas categorias de explicação, o gesto mais humano é colocar aquilo em linguagem conhecida. Dizer que os deuses puniram,
que o céu lançou fogo, que os ancestrais advertiram. A metáfora do fogo vindo do céu é comum em muitas culturas, não porque todas testemunharam impactos, mas porque o fogo é um símbolo universal de destruição e purificação. A memória social seleciona e transforma. Elementos sensoriais, luz, calor, barulho, tornam-se imagens morais e rituais. Assim, é perfeitamente possível que uma experiência de calor extremo, real ou percebida, tenha sido entranhada em mitos de punição ou de fundação. Mas há uma distância metodológica entre afirmar que mitos podem carregar ecos de eventos naturais e afirmar que um mito descreve com precisão um evento geológico datável. Voltando ao laboratório e ao sedimento, há lições práticas para seguir adiante. Primeiro, mais replicações, melhor padronização metodológica e correlações multiproxy são essenciais. Quando diferentes métodos, isótopos, dispositivos de datação radiocarbônica calibrada, microscopia eletrônica, análises magnéticas, convergem para um mesmo tempo e padrão, a hipótese ganha força. Segundo, contexto arqueológico melhora interpretações. Saber se um nível carbonizado pertence a um horizonte de ocupação humana, se há indícios de colapso social concomitante, se o material datado é primário ou recontaminado. Terceiro, a leitura de textos antigos exige rigores próprios, filologia, arqueologia contextual e sensibilidade para o uso metafórico de imagens. Feito isso, podemos retornar ao uso metafórico do título que deu o nome a este episódio, Guerra Nuclear. Quando se compara um evento antigo a uma guerra nuclear, não se está alegando a presença de tecnologia anacrônica. Está-se usando um termo moderno para apontar uma similaridade nos efeitos. Calor intenso, fuligem distribuída em grande escala, possível vitrificação localizada e um impacto social cataclísmico. É uma imagem retórica potente, que ajuda a comunicar para um público contemporâneo a magnitude de destruição sentida por testemunhas antigas. Mas é essencial repetir. O paralelo fica na escala de efeitos sensoriais, não na tecnologia. O uso dessa analogia pode ser heurístico, mas também pode ser equívoco se transformado em afirmação factual. É justamente por isso que ao longo desta narrativa, insistimos em rotular esse uso como especulativo e metafórico. Quero agora trazer à noite uma figura que ajude a fechar este trecho com compaixão. Imagine um escriba sumério, indefinido na identidade, porque a ficha exata do documento que evocamos não está disponível, que escreve numa tábua, talvez séculos após um evento que seus avós ainda lembravam em histórias. Ele não é um cientista moderno. Ele é um homem ou mulher de palco ritual, sensível a classificações morais e simbólicas. Se ao escrever ele descreve fogo nos céus, pode muito bem estar condensando testemunhos de muitos dias, traduzindo medo em advertência e em catequese social. A tábua que chega até nós é, portanto, um objeto misto, parte história oral, parte construção literária, parte instrumento ritual. Ler esse objeto como um relatório científico é treinar um olhar com ferramentas inadequadas. Lê-lo como memória cultural é reconhecer seu valor e seus limites. E o mesmo vale para quem hoje olha para um núcleo marinho, para uma camada de black matte, para um fragmento de osso carbonizado. Cada uma dessas peças é uma palavra num livro que ninguém escreveu de uma vez só. A ciência é o esforço para decifrar esse livro por métodos que limitem o erro humano e que multipliquem a confirmação. A história oral e a literatura antiga são o esforço de humanos para dar sentido ao que aconteceu. Um sentido que é tanto informativo quanto formativo para comunidades inteiras. Encaixar uma coisa na outra é tarefa difícil, bonita e, por vezes, frustrante. Agora, para fechar esta viagem e acalmar o corpo e a mente antes do sono, imagine mais uma vez a cena noturna em que o céu se apaga gradualmente e as crianças, encolhidas, ouvem as histórias dos mais velhos. Sinta a respiração quente de um mamute na fria alvorada. Ouça o roçar de uma folha que tenta nascer entre cinzas. Há conforto na continuidade. A terra renasce, as sementes germinam, e o canto recomeça.
Deixe essas imagens suavizarem a inquietação que as grandes perguntas podem trazer. A curiosidade é uma chama que acende maior luz quando acompanhada de cautela e paciência. Para encerrar, permaneço na moderação. A ideia de que registros sumérios poderiam, em alguma leitura, preservar memórias transformadas de eventos atmosféricos extremos é sedutora, e vale a investigação cuidadosa. A ideia de que tais memórias provam a existência de guerra nuclear na antiguidade é, contudo, uma leitura que extrapola as evidências. Entre sedimentos que guardam traços de calor e textos que falam de fogo do céu, existe um espaço de diálogo entre ciência e mito. Esse espaço é fértil para hipóteses que merecem teste, réplica e crítica equilibrada. Se esta jornada pelo fim do gelo, pelas camadas de sedimento e pelos cantos antigos tocou você, deixe nos comentários de onde nos escuta e qual imagem mais ficou na sua mente. Inscreva-se para que possamos continuar explorando essas beiras entre mito e ciência, sempre com respeito à incerteza. Obrigado por caminhar nesta noite comigo. Durma com a ideia de que o passado é vasto como tecido e que mesmo nos fios mais escuros, há sempre nós de luz que nos ligam ao presente.